Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians terá mudanças no ataque para o jogo contra o Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Em busca da Libertadores, o Timão em busca da Libertadores, uma vaga na Libertadores, G6, G7, G8, quem sabe G9, o Coringão tá na briga. Hugo Souza pode parar na justiça. A novela Hugo Souza pode parar na justiça. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta. Certo. Vamos então às informações do Corinthians. Vou começar de trás para frente, né? Eu dei as manchetes no início da live, mas quero falar do início do vídeo. Quero falar do Hugo Souza primeiro. O Hugo Souza, que inclusive esteve presente numa festa, numa festa da Gaviões da Fiel, num ensaio da Gaviões da Fiel, num evento da Gaviões da Fiel. O Hugo Souza esteve junto com o Thales Magno, os dois estiveram no evento da Gaviões da Fiel, vestiram a camisa dos Gaviões da Fiel, né, mostrando que estão abraçados com a torcida. Foi um evento em homenagem à consciência negra, um evento antirracismo. Agora fica a questão ainda a seguinte: o Corinthians vai conseguir contratar o Hugo Souza? Vai conseguir comprar o Hugo Souza, em definitivo, do Flamengo? Porque o Flamengo recusou a segunda garantia bancária do Corinthians. Então o Corinthians está preparando a terceira garantia bancária do Flamengo. A terceira garantia bancária para apresentar ao Flamengo. E o clube, portanto, o Corinthians, se prepara para uma nova investida para manter o jogador. A diretoria do Corinthians se mantém otimista nas negociações e já começa a fazer uma manobra financeira para contratar o Hugo Souza de vez. A possibilidade, inclusive, é de contratar o Hugo Souza, em definitivo, no pagamento à vista. 800 mil euros à vista, para parar com essa frescura do Flamengo. Reza o contrato que o Corinthians poderá pagar em 3 parcelas, começando a primeira parcela em janeiro. Mas acontece que o Flamengo não está aceitando as garantias bancárias do Corinthians. O Corinthians já tentou uma garantia bancária através da Brax, que é uma empresa de publicidade de estádio de futebol, empresa que bota placas de publicidade em estádio de futebol, que é a mesma empresa que deu garantias bancárias ao Mateuzinho. Mas como o Corinthians ainda está devendo uma parcela para pagar o Mateuzinho, o Flamengo não quer a garantia bancária dessa empresa. O Corinthians optou então por oferecer uma segunda garantia bancária, que era uma carta bancária, uma carta de um banco para conseguir essa garantia bancária, mas o Flamengo também não aceitou. Então o Corinthians agora tem até o dia 30 de novembro para apresentar outra garantia bancária para ver se o Flamengo aceita ou se não aceita. Agora, também existe uma possibilidade do Corinthians entrar na justiça. O Corinthians pode entrar na justiça contra o Flamengo, visando garantir os seus direitos, né? Porque o Corinthians entende que está fazendo tudo direitinho. Então, esse caso, Hugo Souza, a novela Hugo Souza, pode parar na justiça, caso o Flamengo opte por não aceitar mais uma garantia bancária do Corinthians. A gente vai ver essa semana o que vai acontecer. Bom, o Corinthians do Hugo Souza, que vai jogar contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, amanhã, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena. O Corinthians terá novidades no ataque, principalmente no ataque, porque o Memphis Depay tomou o terceiro cartão amarelo, não joga. O Memphis Depay tomou o terceiro cartão amarelo na última partida e está fora do jogo, portanto. Lembra que ele tentou voltar para o campo, estava caído fora do campo, tentou voltar para o campo no jogo contra o Cruzeiro, e aí tomou o terceiro cartão amarelo. Está fora o Memphis Depay, assim como está fora também o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sofreu uma contusão muscular. Uma contusão muscular leve, é de grau 1B, é de grau 1 apenas a contusão muscular do Yuri Alberto, mas para essa partida contra o Vasco ele não joga, vai ficar se tratando para a sequência do Campeonato Brasileiro. Esta partida contra o Vasco ele está fora, o Corinthians perde o seu artilheiro da competição nesta partida contra o Vasco. Perde o ataque titular, né? Perde os dois atacantes titulares, o Yuri Alberto e também o Memphis Depay. Com isso, a possibilidade maior de escalação no ataque é com o Romero, que voltou da seleção do Paraguai, e também com o Thales Magno,
outro que esteve no evento da Gaviões da Fiel. O Thales Magno esteve ao lado do Hugo Souza, no evento da Gaviões da Fiel. Romero e também Thales Magno, ambos devem fazer parte do ataque do Corinthians, devem formar a dupla de ataque do Corinthians para este jogo contra o Vasco da Gama. Outras novidades no meio-campo do Corinthians: o José Martínez deve retornar no meio-campo, ele que estava na seleção da Venezuela. E na defesa, o André Ramalho vai seguir fazendo dupla com o Gustavo Henrique, porque o Félix Torres teve uma contusão muscular de grau 2. A contusão muscular do Félix Torres foi pior do que a contusão muscular do Yuri Alberto. O Félix Torres também está machucado. E o Félix Torres pode até ficar de fora do campeonato, faltando apenas 4 jogos para terminar o campeonato. É possível até que o Félix Torres fique de fora do campeonato por causa desta contusão. Então, o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Vasco, vou botar no campinho para você. O provável time do Corinthians: Hugo Souza, o Mateuzinho, o André Ramalho, Gustavo Henrique ou Kaká, e o Bidu, Matheus Bidu na lateral esquerda, José Martínez, André Carrillo, o Bidon e o Garro, Romero e o Thales Magno. Esse é o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que o Corinthians tem os seguintes jogos que restam no Campeonato Brasileiro. Ele joga contra o Vasco amanhã, depois pega o Criciúma, pega o Bahia e pega o Grêmio. O Vasco na Arena Corinthians, em São Paulo, portanto, todos os ingressos já foram esgotados, mais um jogo de casa cheia. O Criciúma fora de casa, em Criciúma, Santa Catarina, o Criciúma que está na zona de rebaixamento. O Bahia, que disputa com o Corinthians uma vaga na Taça Libertadores da América. O jogo também vai ser em São Paulo, também vai ser na Neoquímica Arena. E por último, no dia 8 de dezembro, o Corinthians enfrenta o Grêmio fora de casa, lá em Porto Alegre. São jogos que o Corinthians pode vencer. São jogos possíveis do Corinthians conseguir a vitória. 4 vitórias aí, o Corinthians já tem 5 vitórias do campeonato, fazendo mais 4 jogos, mais 4 vitórias. Claro que o Corinthians vai terminar o campeonato lá em cima e brigando, de fato, efetivamente, por uma vaga a Libertadores da América. É isso, meus amigos. São destaques do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Me segue nas redes sociais. E é o seguinte, faça parte do grupo de WhatsApp do Cara do Cereto, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau! Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.